dá nem, a gente não consegue nem pensar mais. Essa música realmente é de partir o coração e de nos fazer pensar, né? O que será que estamos fazendo pela Igreja do Senhor? Nós vamos fazer a leitura de um texto que eu não sei se eu vou aguentar nem ler o texto, hein, gente? Só que hoje eu trouxe lencinho para cá, viu? Não vai precisar ninguém correr atrás de lenço hoje. Nós vamos fazer a leitura no texto que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam. Gente, eu vou precisar pegar a Bíblia na mão, porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu peguei a pior Bíblia que eu podia pegar em casa, de tamanho, pelo amor de Deus. É só fazer assim, Sérgio. Obrigada. Vou começar de novo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Obrigado, Deus.
Obrigado, Senhor, porque esses momentos primeiros deste culto já falaram muito ao coração dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo, com certeza, está direcionando este culto desde o momento em que aqui o primeiro chegou. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já foram entoados, pela adoração que já foi oferecida a Ti. E neste momento, Pai, de maneira muito humilde, eu quero te pedir, Senhor, cobre-me com o teu manto. Faz-me ouvir a tua voz, Senhor, para que dela eu possa falar. Que eu seja um instrumento, Senhor, fiel na tua balança. Que eu possa, Senhor, falar de ti sem nem um pouco falar de mim. Em nome de Jesus, ó Senhor, abre as janelas do nosso coração, para que possamos receber a tua palavra e que primeiro eu e todos os meus irmãos que aqui estão possam sair daqui grandemente abençoados por ti. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós temos aqui um texto do profeta Ezequiel. Profeta que estava já há algum tempo falando das visões que ele estava tendo do segundo templo. Deus, através dessas visões, estava mostrando para Ezequiel todas as formas que eram necessárias para que aquele templo fosse da maneira como Deus queria que fosse. E então, nos capítulos anteriores, Deus fala de várias questões. Fala da maneira como deveriam cozinhar, dos utensílios a serem utilizados, fala dos aposentos dos sacerdotes. Deus dá várias instruções para o profeta, para que o profeta possa, então, levar ao povo. Essa era a função do profeta. Depois de ouvir a Deus, ele deveria, então, falar ao povo. E nesse capítulo, especificamente, o profeta fala de algo maravilhoso. Ele tem a visão de águas que saíam debaixo do trono de Deus. E essas águas formavam um rio, mas era um rio tão caudaloso, era um rio tão grande, que ele precisou ter medidas, que nós vamos agora, a partir de agora, ver quais são essas medidas, e vamos entender o que Deus queria mostrar para aquele profeta, para que também chegasse até nós hoje. O profeta diz que um homem, mas a gente sabe em alguns momentos anteriores, que é o Espírito de Deus que está falando com o profeta. Então, o Espírito de Deus leva Ezequiel até a beira de um rio. E diz para ele, leva ele para dentro desse rio. E, num primeiro momento, nos primeiros 1000 côvados, e o que são 1000 côvados? Em primeiro lugar, o que é um côvado, né? Não sei se o braço de todo mundo é igual, mas naquela época era um braço, era um pedaço do braço, que vinha da ponta do dedo médio ao cotovelo. Isso é um côvado. Dá aproximadamente 45 centímetros, aproximadamente. Portanto, 1000 côvados dava 450 metros. Então, ele primeiro entra 450 metros e as águas dão no tornozelo. E ele ainda tem domínio para andar, ele ainda tem domínio para pisar, ele ainda enxerga até os seus pés, né? Porque água no tornozelo enxerga até os pés. No segundo momento, mais 450 metros, ele entra e as águas, então, dão nos seus joelhos.
mais 450 metros, e as águas dão no seu lombo. Algumas versões colocam cintura, eu acho mais interessante, né? As águas davam na cintura do profeta. E, nesse momento, a gente já começa a pensar assim, já começa a desestabilizar, né? Já começa a ter um pouco de medo. Eu, por exemplo, que não sei nadar, tenho pavor de água. Já começa a dar um friozinho na barriga. Se eu escorregar aqui, eu afogo em poça d'água. Então, eu imagino, né? Se eu escorregasse ali, será que eu sairia viva? Quer dizer, a gente já fica com um pé atrás, como caminhar mais à frente. Mas o Espírito, então, leva o profeta mais 450 metros, e o profeta, então, diz, a partir dali, não dava mais para ir, a não ser a nado, a não ser mergulhando. E o que isso traz para a nossa vida? Muitos cristãos ficam com água pelos tornozelos a vida inteira. A vida toda. Porque é confortável. Porque eu não preciso me preocupar com nada, qualquer coisa eu volto, qualquer coisa eu estou firme, eu não tenho que me preocupar com nada. Então, são pessoas que entendem o Evangelho, compreendem a salvação, entendem o sacrifício de Cristo na cruz, aceitaram a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas ficam confortáveis em apenas ter água pelos tornozelos, em apenas vir à igreja, ouvir a palavra do Senhor, ouvir os cânticos, se emocionam até com os cânticos, recebem as orações, se emocionam com as orações, compreendem a necessidade de orar, oram naquele momento, e tchau, João, até a semana que vem. Outras pessoas querem um pouquinho mais, querem conhecer mais profundamente a Cristo. Então, elas entram um pouco mais, elas vão um pouco mais para dentro e ficam com água pelos joelhos. Ainda está confortável. Ainda está fácil de caminhar dentro dessas águas. Ainda está bom. Ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém, eu assisto a um trabalho diferenciado da igreja, eu vou no encontro de mulheres quando é uma mulher, eu vou no encontro de homens quando é homem, eu vou no encontro de casais quando é um casal. Eu estou lá na igreja, as pessoas me veem na igreja, mas eu não quero compromisso. Eu não quero, não me chame para ser professor de escola dominical. Não me chame para trabalhar numa liderança da igreja. Eu não quero esse compromisso. Eu não sei se amanhã eu vou poder vir. Eu estou com águas pelo joelho, eu posso sair a qualquer momento. Eu posso, inclusive, ir para outra igreja. Porque as águas pelo joelho não me prendem a nada. Outros tantos irmãos, outros tantos crentes, entram mais um pouco. E a água pela cintura já vai tomando uma forma diferente, já vai envolvendo mais. Então, essa pessoa já passa a ter um envolvimento com a igreja. Ela já aceita um cargo de liderança. Ela, às vezes, até deseja um cargo de liderança. Se coloca à disposição numa votação para diaconia ou para presbítero. Ela estuda a Bíblia com mais afinco do que os outros que estavam mais na superfície, vamos dizer assim.
São pessoas que querem conhecer a Deus, desejam conhecer a Deus, mas há um medo muito grande de irem além disso. São pessoas extremamente úteis na igreja, que fazem muito pela igreja, mas vão permanecer ali. E há os que entram de cabeça. E se você não entrar de cabeça, tem um risco que você corre. As águas não vão lhe envolver. Você não vai nunca sentir o que é ser inundado pelo Espírito Santo. Você não vai ter acesso ao sentimento de se entregar inteiramente e depender inteiramente do Senhor. Porque quando você está lá, nadando, com água por todos os seus lados, você não depende mais de você. Você depende dele. E é esse o estágio que Deus espera que nós criemos na nossa vida. É esse estágio que Ele espera que nós busquemos para nós na nossa vida. É o estágio da dependência total. É o estágio do mergulho total. Eu preciso mergulhar nessas águas. E o mais interessante é que o profeta diz o que sobre essas águas? São águas curadoras. Como é que você vai ter cura? Como é que você vai sarar dos seus problemas espirituais? Como é que você vai sarar dos seus problemas físicos? Como é que você vai sarar da depressão, da ansiedade, do sofrimento de ser só, do sofrimento de não encontrar uma pessoa que seja compatível com você? Como é que você vai sarar suas mágoas se você não se deixar envolver pelas águas que curam? São as águas purificadoras. A palavra do Senhor diz que elas são tão santas e tão poderosas que elas vão sarar o mar morto. Quantas pessoas estão mortas, mesmo estando dentro da igreja? Quantas pessoas deixaram de viver o espírito de entrega? Quantas pessoas deixaram de viver o desejo de estar na dependência total, única e tão somente de Deus? Porque começaram a tomar conta das suas vidas e acharam que estava bom. Eu estou tomando conta da minha vida. Eu agora já não entrego mais tudo nas mãos do Senhor. E tem aquela letra, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. E tem um pedaço que diz que se você não entregar tudo, e se ele não te responder a oração, é porque tudo você não entregou, não é isso? Nós não compreendemos ainda o que é que Jesus quis dizer quando em João 7:38, ele diz assim: aquele que crê em mim, do seu ventre jorrará águas vivas. Aquele que crê em mim, essa é a primeira parte. Do seu ventre jorrará águas vivas. Se isso não é o Espírito Santo que nós apresentamos para as pessoas com as quais nós convivemos, eu não sei o que é. A água viva que Jesus nos oferece é o Espírito Santo. E é essa água que ele diz que vai jorrar de dentro de mim, de dentro de você. Mas essa água só vai jorrar se eu me deixar inundar por ela. E como é que eu vou me deixar inundar se eu já não tenho, às vezes, nem espaço em mim para que essa água entre e tome conta do meu ser?
Muitas vezes nós estamos tão lotados de quinquilharias, né? De coisas, de crenças, de crendices, de situações que vão atormentando o nosso dia a dia. Isso vai tomando espaço na nossa vida que o Espírito Santo não consegue mais tomar. Essa água não vai entrar, e não vai entrar por completo. Tem uma historinha, que ela é muito longa, mas eu vou tentar resumir, sobre os poços. Havia uma cidade em que só tinha poços. E esses poços extremamente secos, não tinha água nesses poços. E eram vários poços, e eles se comunicavam, eles falavam um com os outros. A cidade era dos poços. E nessa cidade, esses poços não tinha água, neles não havia água nenhuma. Por quê? Porque cada um estava cheio de si mesmo. Em cada um desses poços havia aquilo em que eles acreditavam, em cada um desses poços havia aquilo que eles queriam ter, e não ser, ter. Então, esses poços eram cheios de dinheiro, riqueza, fama, sucesso, expectativa de uma vida melhor, família saudável, todas as coisas que se deseja. Esses poços estavam cheios. Até um dia que um deles falou assim: tem alguma coisa errada. Eu sou um poço, eu tinha que ter água. E por que eu não tenho água? E aí ele falou assim: eu vou resolver isso. E começou a jogar todas as coisas que ele tinha para fora. E quando ele começou a jogar todas as coisas que ele tinha para fora, lá embaixo, no fundo, começou a jorrar uma fontezinha pequenininha de água. E falou: água. E aí, então, ele foi tirando, e ele foi falando para os outros: olha, tire o que você tem de dentro de você. Tire, jogue fora. Tire essa quinquilharia toda. Esvazie você, se esvazie. E a água, então, que estava só naquele pequeno poço, foi brotando no outro, e foi brotando no outro, e a coisa mais linda que eles descobriram é que essa água que era de um, passava para o outro, elas se comunicavam. Era a mesma água. Era a mesma água que começou a jorrar de todos eles. E aqueles que ainda não tinham feito a limpeza de si mesmo, dos seus interiores, começaram a olhar aquilo e falar: olha em volta o que está acontecendo em volta de onde está jorrando água. Está frutificando, está crescendo erva, está crescendo planta, está ficando lindo. Aquilo que era uma sequidão total está ficando lindo. E aí eles começaram a perceber que aquilo que eles tinham antes não valia nada. E o que vale é aquilo que os unia, que era uma água limpa, pura, e que podia jorrar eternamente, porque um alimentava o outro, Essa é a vida do crente. Essa é a vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus para oferecer para o outro. Essa é a vida daquele que jorra a água do Espírito. Eu vou alimentar você, você vai me alimentar. É assim que nós vamos viver. E é assim que esse rio, que foi a visão de Ezequiel, esse rio, ele começou a inundar as beiradas e a fazer com que aquilo virasse um grande milagre. Onde era sequidão, virou um grande milagre. Com árvores que iriam frutificar eternamente. Interessante isso, inclusive, né? Elas iriam frutificar eternamente. E plantas, e remédio, eram águas que curavam, eram águas que promoviam a cura. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem dado para nós? Hoje, na escola dominical, nós falamos muito sobre o sentido da vida. E olha, eu sinto muito mesmo que você não estivesse aqui. Aqueles que aqui não estavam hoje de manhã, perderam a chance de poder falar junto conosco sobre o sentido da vida
que é Deus. Muitas vezes você não quer vir à escola dominical porque você acha que vai ser chato, porque vai ter um professor falando eternamente. Não tem, não. Tem eu, o João e a Eclair, que também fala bastante, viu? Os professores até tentam falar, né? Mas a gente toma a frente. Nós precisamos buscar, de maneira vigorosa, entrar nesse rio, passar do tornozelo, passar dos joelhos, passar da cintura e mergulhar. É um mergulho que vai te renovar, vai te fazer pensar de maneira diferente sobre o que é a sua relação com Deus. Não há uma relação de intimidade com Deus que não passe por essa comunhão. E se você não tem comunhão com Deus, como eu disse até hoje de manhã num testemunho, se você não tem comunhão com Deus, você não tem paz com Deus. E é isso que a gente busca na vida da gente. É paz com Deus, não é? Nós precisamos ser mais ousados. Nós precisamos ser mais corajosos. Nós precisamos ser mais dispostos. Nós precisamos entender que para chegarmos aqui, tudo aquilo que nós cantamos agora há pouco aconteceu e aconteceu de verdade e continua acontecendo. Nós ainda temos muitas pessoas que morrem pelo Evangelho. Nós ainda temos muitos missionários que ainda dão a sua vida de maneira fantástica, em nome do Evangelho de Cristo Jesus. Mahatma Gandhi, que foi um grande pensador da Índia, ele foi apresentado ao cristianismo e ele se apaixonou por Jesus. Se apaixonou por Jesus. Ele disse que ele nunca tinha ouvido falar de um homem que fosse tão especial quanto Jesus. Mas ele não queria o cristianismo para a vida dele. Por quê? Porque a pessoa que apresentou o cristianismo para ele era uma pessoa que só falava de pecado, 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 pecado. É igual aquelas igrejas que antigamente a gente ia e o pastor só falava do inferno. Lembra disso, gente? Era só inferno, 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 você vai para o inferno, você vai... A pessoa que apresentou Cristo para Mahatma Gandhi só falava de pecado, não falava de amor. A coisa mais importante que era falar do amor de Deus que redimiu o pecado, essa pessoa não falou e não explicou. Então ele não quis saber do cristianismo na vida dele. Como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Será que é só em cima de dogmas, em cima da intelectualidade, da racionalidade? Como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Como é que nós estamos vivendo o nosso amor por Deus? É saindo daqui, ou às vezes até estando aqui, já pensando na pizza que vai comer? Se você não se entregar inteiramente ao culto do Senhor, no momento em que você está na casa do Senhor, você não faz nada aqui, você não tem razão de estar aqui. Pense sobre o que é que você faz na casa do Senhor. E depois, saindo da casa do Senhor, pense o que você vai fazer lá fora. Hoje nós tivemos uma palavra que a pessoa disse assim, eu sei que eu tenho uma missão, né, João? Eu sei que eu tenho uma missão. E essa missão tem a ver com a obra do Senhor. Então, a obra do Senhor não é dentro da igreja. Porque eu não posso falar para você ser salvo se você já é salvo. Se você crê que você é salvo. Eu tenho que falar para quem não é salvo. Eu tenho que falar para aquele que não conhece Jesus. É igual aquela história, né? Da menina que trabalhava a vida inteira com o rapaz, que era crente, trabalhou não sei quantos anos com ele. Um dia ela chega para ele e diz assim para ele, você não sabe o quanto eu estou feliz. E ele falou assim, por quê? Nossa, porque ontem eu fui à igreja e eu recebi o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele falou, que maravilha! Eu recebi o Senhor Jesus há mais de 20 anos atrás. E ela, por que você nunca me disse isso?
Por que você nunca me apresentou essa alegria? Por que você nunca me apresentou essa felicidade? Será que a gente não está fazendo isso? Será que a gente não está deixando de dizer sobre Jesus, sobre o plano da salvação, sobre o Espírito Santo que está em nós e que preenche a nossa vida? Será que nós não estamos deixando de dizer em prol de ficar com as nossas águas nos tornozelos? Evangelizar é muito mais do que só falar de Deus ou de Jesus. Evangelizar não é só falar do que Cristo fez por nós na cruz. Evangelizar é mostrar para aquele que está ouvindo as minhas palavras que eu sou um pequeno Cristo. É isso que a palavra cristão significa. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Você já tinha parado para pensar nisso? Nós somos pequenos Cristos. E se eu não fizer isso, como fizeram vários e vários missionários no mundo, David Livingstone, quando passou pela África, deixou um legado tão grande que depois da sua morte, outras pessoas passaram por lá e, falando de Cristo, os africanos disseram assim: nós já conhecemos a esse Cristo. Ele passou por aqui há alguns anos atrás. Gente, pensa nisso. Você ser comparado a Cristo Jesus. No seu andar, no seu falar, no seu abençoar. Cristo não fazia acepções de pessoas, Cristo não fazia diferença de ninguém, nem de raça, nem de credo, nem de nada. Ele apenas abençoava. Da maneira que fosse necessário receber a bênção, aquele que ali estava receberia a bênção. Ou fosse através de um milagre, ou fosse através da compreensão da vida de Cristo. Cristo abençoou durante todo o seu ministério. E é bênção que nós precisamos distribuir. Mas se eu não for cheia do Espírito Santo, eu não tenho como abençoar meu irmão. É isso que nós temos que buscar. Sermos cheios do Espírito Santo. Aquela água que vai te envolver naquele rio que você vai mergulhar, ela vai fazer parte de você e ela vai jorrar para que outros tantos recebam e sejam abençoados. Amém? Fica aqui um pouquinho. Acaba de chorar aqui pertinho da gente. Eu vou chamar o grupo de louvor para vir à frente. E nós vamos cantar uma música